Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é sexta-feira e o evangelho que a igreja nos propõe nessa sexta-feira é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Depois disso, atravessou Jesus o lago de Tiberíades, que é o lago da Galileia. Seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que Jesus fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida distribuiu às pessoas que estavam sentadas e igualmente dos peixes lhes deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles os recolheram, e dos pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram, encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, no evangelho de hoje a gente vê a multiplicação dos pães. É João capítulo 6, versículo 1. Esse evangelho de João, no capítulo 6, é famoso pelo discurso do pão da vida, onde Jesus vai se apresentar como o Santíssimo Sacramento do altar, e que tem o seu núcleo no versículo 48, João 6, 48, onde Jesus diz: eu sou o pão da vida. E no versículo 51, o Senhor diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é minha carne, para a salvação do mundo. O pão da vida, o discurso do pão da vida, é o centro desse capítulo 6 de João. Mas antes de Jesus se apresentar como o Santíssimo Sacramento, como o pão da vida, tem 2 pontos específicos nesse capítulo 6. O primeiro é a multiplicação dos pães, que nós lemos hoje, o evangelho de hoje. Jesus reúne seus apóstolos, vê uma grande multidão que não tinha o que comer e fala: dá-lhes de comer. Então alguém diz: Senhor, mas como que nós vamos dar de comer a uma multidão tão grande? Então André, que era irmão de São Pedro, diz: Senhor, aqui tem um menino que tem 5 pães. Jesus toma aqueles 5 pães, ora sobre aqueles 5 pães e pede aos discípulos que distribuam aqueles pães entre a multidão. Os discípulos os distribuem, todos comem, se fartam de pão, e dos pães comidos sobram 12 cestos. 12 é o número dos eleitos. Depois do discurso do pão da vida, do versículo 16, depois da multiplicação dos pães, que é do versículo 1 ao versículo 15, no versículo 16 ao versículo 21, Jesus caminha sobre o mar. Chegada a tarde, os seus discípulos desceram à margem do lago, subiram a uma barca, atravessaram o lago rumo a Cafarnaum. Era já escuro
e Jesus ainda não se tinha reunido a eles. O mar, entretanto, se agitava porque soprava um vento rijo. Tendo eles remado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus que se aproximava da barca, andando sobre as águas. Primeiro Jesus multiplica os pães, depois Jesus anda sobre as águas. Depois desse milagre, desses dois grandes milagres, a partir do versículo 22 começa o discurso do pão da vida. Jesus começa a se apresentar como o pão vivo descido do céu. Jesus mostra: eu tenho o poder sobre o pão, que sou capaz de multiplicar os pães, de alimentar uma multidão com 5 pães, de fazer com que sobre 12 cestos, 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, os 12 apóstolos, 12 o número da eleição, sobraram 12 cestos cheios de pão. Depois, Jesus caminha sobre as águas, mostrando que ele tem o poder sobre o seu próprio corpo, ao ponto de não ser submetido à gravidade, mas de caminhar sobre as águas do mar. O mar é símbolo da tempestade, da tribulação, da tormenta, do precipício. Os antigos chamavam o mar de abismo, porque no mar você se afundava e não se achava o fim. Entende? Por isso, abismo. O mar é o símbolo do inferno, daquele que se perde e nunca mais é visto, mas afunda e vai até embaixo. Enquanto que o céu é o símbolo da montanha, do alto da montanha. Por isso o nome do canal é Subir na Montanha, porque no alto da montanha que Deus se revela. Foi no alto da montanha que Jesus falou aos apóstolos, no sermão da montanha. Foi no alto da montanha que Jesus se transfigura no Monte Tabor. É no alto da montanha que Jesus tem a sua agonia imortal no Getsemane. É no alto da montanha, no Horebe, que Deus dá a lei a Moisés. Então a montanha é um lugar do encontro com Deus. Enquanto que o mar é símbolo do inferno, do pecado, da tribulação, do sofrimento, da angústia. E Jesus caminha sobre o mar. O que Jesus quer nos ensinar? Primeiro, para você vencer o mar, para caminhar sobre o mar, você precisa estar no poder de Jesus. Jesus que se aproximava da barca andando sobre as águas e ficaram atemorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Sou eu, não temais. Se você estiver comigo, você não tem o que temer. E você vai até mesmo caminhar sobre as águas. Mas como? A multiplicação dos pães, caminhar sobre as águas, discurso do pão da vida. O Santíssimo Sacramento do altar, a Eucaristia, vai fazer com que nós tenhamos a vida. Porque o pão alimenta o corpo, e sem o pão, sem o alimento desse corpo, o corpo morre. Você morre de inanição, morre de fome. O mar afoga e mata o corpo. Depois Jesus diz: eu sou o pão da vida. Você entendeu a didática de Jesus? Jesus opera grandes milagres, 2 grandes milagres, para mostrar: primeiro, eu sou o Senhor do pão, depois, eu sou o Senhor do meu corpo. Se eu sou o Senhor do pão e o Senhor do meu corpo, eu posso fazer com que o meu corpo seja o pão seja o meu corpo. Eu sou o pão vivo descido do céu. E da mesma forma que, se eu não operasse aquele milagre, não tivesse multiplicado aqueles pães, aquele povo passaria fome naquele deserto. Muitos poderiam até mesmo desmaiar e, quem sabe, até mesmo perder a vida. Assim como se eu não tivesse caminhado sobre as águas no meio daquele mar tempestuoso. Quem sabe, talvez a barca dos apóstolos não teria afundado, os apóstolos teriam se afogado. Da mesma forma que eu salvei da fome, que eu salvei do afogamento, da tribulação no mar, eu vou salvar vocês, meus filhos, da grande fome do seu coração, que mata a sua alma, que é a ausência de Deus, da grande tribulação desse mundo, que, como num dilúvio, na época de Noé, matou todos aqueles que não quiseram entrar na barca. A barca é o sacrário. A barca é o sacrário. E se você for um homem, uma mulher adoradora da minha presença real no Santíssimo Sacramento do altar, eu vou te fazer caminhar sobre as águas. Eu sou o Senhor do pão, eu sou o Senhor do meu corpo, então eu faço o meu corpo o pão da vida.
Hoje, o pão vivo descido do céu, mais uma vez, quer refletir as luzes dele sobre o seu coração e sobre a sua alma. Abra o seu coração para Jesus. Ele está presente no Santíssimo Sacramento do altar. É lindo. O capítulo 6 do Evangelho de João é meu capítulo favorito do Evangelho. João, capítulo 6. Ele multiplica os pães, ele caminha sobre as águas. Depois, no versículo 35, Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, para a salvação do mundo. A tua salvação está no sacrário. Jesus te espera de braços abertos. Vá visitá-lo no Santíssimo Sacramento do altar. Seja um homem eucarístico, seja uma mulher eucarística. Experimente a vida eterna que está escondida nas espécies do pão e do vinho no tão sublime sacramento. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.